Peço aos irmãos que abram a sua palavra, a Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 15. Também em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Uma coisa gloriosa do Evangelho é saber que aquele que é o autor, o consumador da nossa fé está vivo. A alegria maior é saber que Ele habita conosco, que Ele está conosco, que Ele vive conosco, que Ele mora conosco. Isso é alegria, isso não nos traz tristeza, não é pesar. Tem pessoas que acham que é pesar ser meu Senhor, que é pesar ser crente, que é pesado ser evangélico, mas não é. Por quê? Porque Jesus, o autor da nossa fé, Ele vive em nosso meio. O texto sagrado em que Deus nos concedeu nesta noite se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 15, e depois o irmão marca com o dedo, lá em, ou com aquela marcação de Bíblia, que tem em algumas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Tá? Eu espero os irmãos procurar, espero os irmãos achar. Por quê? Porque é de suma importância o que nós temos da parte de Deus para falar esta noite com a igreja de Deus. Ninguém aqui está esperando nada de mim, porque de mim eu não tenho nada. Mas sigam Deus, que Ele tem tudo, que Ele pode tudo, que Ele faz tudo. Temos vivido dias em que as pessoas têm parecido escribas, fariseus, saduceus, que estão a julgar outras pessoas, que estão julgando que uma pessoa prega e quer julgar a pregação, a pessoa canta e quer julgar a música, a pessoa dá um testemunho e quer julgar o testemunho. Mas quero dizer uma coisa nesta noite: nós não estamos aqui para ser julgados nem para julgar ninguém, mas para ouvirmos a voz de Deus. Aquilo que Deus tem a falar comigo eu não posso esquecer, porque Deus, Ele usa o seu atalaia para falar com a sua igreja. E Deus nesta noite vai falar comigo e com você, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. O texto sagrado diz, versículo 14 de Lucas, capítulo 22, versículo 14: E chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. Versículo número 15: E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Jesus está dizendo: tenho alegria, tenho felicidade, tenho júbilo de comer esta Páscoa. Agora, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, em parte B do versículo. Só a parte B, onde está escrito pois também Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podeis tomar assim. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós temos um título esta mensagem colocado em nosso coração, a qual Deus nos colocou: o júbilo da Páscoa, a alegria da Páscoa. Como nós assistimos um filme, e nesses dias passaram-se muitos, sobre Jesus Cristo, e muitos deles, muitos não poucos, a exceção de alguns, colocam Cristo morto lá na cruz, mas não passa a parte final da sua ressurreição, não passa esse mesmo filme a parte final da sua passagem de 40 dias na terra, junto com os seus discípulos e mais 500 testemunhas. Também não passa aquela parte que ele é levado ao céu e que ele sobe, que os anjos dizem: do mesmo modo que vi subir, ele há de descer. Aí as pessoas choram, aí as pessoas ficam tristes, porque só ficam lembrando da morte de Jesus. Mas a alegria da igreja é saber que Jesus Cristo, Ele está vivo. O Cordeiro Pascual, Ele está vivo. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pechat, que quer dizer o quê? Passar por cima. Quer dizer o quê? Pular, saltar. Os judeus não comemoram mais a Páscoa, mas quando comemoravam, eles comemoravam, começava no dia 10
E nessa passagem, o que eu quero mais chamar a atenção aqui, está no capítulo 12, versículo 3. Falai em todas as congregações, versículo 12, 3. Falai em todas as congregações, Israel, dizendo: ao 10º deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Versículo de número 6. E guardareis até o 14º dia desse mês. Quantos dias são do dia 10 ao dia 14? Aonde, quando voltar do exílio, o povo passou a comemorar a Páscoa nesses 4 dias. No 4º dia, comemorava a Páscoa. No 4º dia, era a morte do Cordeiro Pascual. Então, quantos dias o Cordeiro ficava? 4 dias. Aí eu venho perguntar: pastor, por que 4 dias? A pessoa ia lá, pegava o cordeiro, trazia para a sua casa, não matava ele, ficava 4 dias lá no seu quintal. Aí a criança ia lá, brincava com aquele cordeiro, com o cabrito. Aí ia lá, a esposa brincava, aí o marido brincava, e daqui a pouco estava gostando tanto daquele cordeiro, mas lembrava que esse cordeiro que tanto eles estavam gostando, ele teria que ser sacrificado. Por que ser sacrificado? Porque o seu sangue seria expandido sobre os umbrais da porta, e o anjo saltaria aquela casa e não mataria o primogênito aí. Alguém diz: mas que coisa bárbara, que coisa terrível, a porta do primogênito. Presta atenção, era um costume do Egito, os homens a oferecer os seus filhos aos deuses egípcios, e ofereciam os primogênitos, porque eles entendiam que na sua religião oferecer isso aí, ele estava sendo fertilizado a sua terra e eles iam produzir mais. Então ele estava acostumado com os egípcios com isso, e aquele povo que ficou ali por 430 anos também começaram a colher esses costumes. Então Deus queria trazer uma lição, não só para Israel, mas também para o egípcio, que eles estavam acostumados a matar os seus filhos. Então Deus mandou a Páscoa, o peixate, e aonde havia sangue, pulava-se por cima o anjo da morte e não matava ali o primogênito. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui é sobre esses 4 dias. João, capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14, ele diz: e vimos o Verbo unigênito de Deus, e ele habitou entre nós. O Cordeiro de Deus ficou mais de 30 anos na terra. Aí eu vou lá para que isso? Em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz que desde a eternidade o Cordeiro de Deus já estava preparado. Efésios capítulo 3, versículo 11, desde a eternidade já estava preparado o Cordeiro de Deus. Então ele habitou entre nós. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz que esse Cordeiro, ele foi conhecido de todos os homens. O versículo 11, que é a nossa amada irmã colocou aí agora, diz: segundo o eterno propósito que fez Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele já estava desde a eternidade, segundo o eterno propósito, o Cordeiro de Deus já estava preparado para morrer pela igreja. Não era motivo de tristeza, não, era motivo de alegria, porque era a falta de escape para mim e para você. É por causa desse Cordeiro que nós saltamos por cima do pecado. É por causa desse Cordeiro que nós passamos por cima do pecado. É por causa desse Cordeiro que nós pulamos a dificuldade. Nós saltamos a dificuldade. Nós saltamos o problema. Por quê? Por causa do Cordeiro Pascual. Ele é um júbilo, ele é alegria. Nós vimos o texto aqui em Lucas capítulo 22, versículo 15, ele diz: eu desejei de maneira ansiosa celebrar com vocês esta Páscoa. Eu estou alegre, estou feliz, antes que eu padeça, estou alegre. Então a Páscoa é um motivo de jubilar, é um motivo de alegrar, porque Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, ele morreu por nós. Mas o Cordeiro ficava 4 dias lá, Jesus ficou por mais de 30 anos. E quantas pessoas ao olhar para Jesus e dizer daí o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, que tira o pecado do mundo, quantas pessoas como Lázaro, que foi ressuscitado, como a viúva de Naim, como Marta, como Maria Madalena, que foram ricamente abençoados por Cristo Jesus, como Jairo e muitos outros que deixaram ter sua filha ressuscitada, como Zaqueu,
palmas, e aquela alegria toda, de repente, esse cordeiro tem que ser tirado, de repente esse cordeiro tem que ser arrancado. É muito importante, irmãos, que os irmãos prestem atenção no que eu quero dizer. Nós, pelo menos, pegamos um animal, pode ser um cachorro, um gato, aventamos ali um carinho tão grande com ele, mas imagine você agora, pegar este gato e ter que sacrificar ele e pôr o seu sangue no umbral da porta. Imagine agora você ter que pegar esse cachorro que você tanto gosta, que ficou com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, não ficou 30 anos, não ficou 33 anos, e agora você tem que sacrificar ele. Aí você, como eu tenho um carinho tão grande, eu amei tanto isso daqui, presta atenção. A irmã que leu a introdutória, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou e te amou, por isso ele pegou um cordeiro, aquele que ele tinha o único unigênito, o seu Filho, e entregou como cordeiro pascual por nós. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, versículo 10 ele diz, versículo 7, ele diz: eis aí o nosso cordeiro pascual. Você não sabe como é glorioso ter Jesus Cristo em nossa vida, como é alegria, como é júbilo ter Jesus em nossa vida. E aí o Cordeiro de Deus, ele vai entrando em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, capítulo 21 de Mateus, olha o que acontece, já estava profetizado sobre esse acontecimento lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mas Mateus capítulo 21, Jesus ali entra em Jerusalém. E é muito interessante essa entrada de Jesus em Jerusalém, porque as pessoas esperavam um rei que viesse montado num camelo, eles esperavam um rei que viesse montado num cavalo. Mas o texto sagrado diz, no capítulo 21, versículo 5, dizei ao filho de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho de cria de animal de carga. Ele estava profetizado. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: alegrai-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filho de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, o justo e o salvador, humilde, montado em um jumentinho de cria de jumenta. Presta atenção, não tem ninguém hoje que muito cavalo, ninguém que amansa cavalo, mas o jumento, para quem trabalha com doma de animal, é um dos animais difíceis de domar. É um animal terrível, porque ele dá muito coisa. Jesus disse para os seus discípulos: vai em Betânia e em uma aldeia chamada Betesda, e chega nessa aldeia, lá vai ter um jumento amarrado. E aquele jumento, irmão, ninguém ligava para ele, estava lá amarrado. Você vai ler isso lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. E aqueles homens, quando chegou aos fazendeiros, quando aquele jumento não chegou para amarrar, aí os discípulos perguntaram: Senhor, mas se perguntar para nós, que vamos dizer? Diz que é para Jesus. Diz que é para Jesus. E quando eles começaram a amarrar aquele jumento, certamente fazendo, estava muito bravo com ele, porque não servia para nada. Aí, por que vocês estão fazendo isso? Nós amarramos esse animal. Ele disse: olha, fala lá, o nosso mestre, Jesus diz: é para ele. Ah, é para Jesus, então pode levar, porque só Jesus vai dar jeito nesse jumento. É só Jesus que dá jeito naquilo que ninguém queria. Jesus deu jeito. Jesus pegou o jumento, ninguém tinha cuidado dele. E tem pessoas que ficam brincando e dizem: não, Jesus tem que ser rico, porque Jesus tinha tudo 0 quilômetro, porque o túmulo de José de Arimateia e ninguém tinha entrado nele. E o jumento de Jesus era 0 quilômetro. Zé, então faz o seguinte, irmão: pega o seu carro, vai dar de jumento. É 0 quilômetro, né? E aí você vai tomar umas quedas boas, porque o jumento é difícil, bom. Mas Jesus chegou lá, o jumento jogou um pano sobre ele e montou. E o jumento não fez esforço, o jumento não fez nada. Se havia alguma coisa tormentando aquele jumento, quando Jesus chegou, ele ficou liberto. Na hora ele ficou liberto, porque Jesus dá jeito em qualquer coisa. Não importa, Jesus dá jeito. E agora
não importa. Aí alguém falou, mas jumenta de carga, ele é o filho da jumenta, não importa. Aí vem o rei de Israel, montado em jumenta, e começaram, e que domingo retrasado a igreja católica fez aquelas folhas de ramos, e começaram a jogar ramos, e Jesus começou a entrar. Mas quando Jesus estava entrando naquela cidade, era o 10º dia de abril, era aquele início da Páscoa. Naquele início do domingo, ele entrando no domingo ali, ele começou a olhar para aquela cidade de Jerusalém, queimada os profetas. Alguém olhou para Jesus, mas Senhor, esse povo está dizendo Hosana, bendito é o que vem em nome do rei. Mas eu sei que esse mesmo povo que estão me louvando hoje, daqui 3 dias, daqui 4 dias, vão me pedir em crucificação. E assim aconteceu na quinta-feira, 4 dias depois, esse Jesus foi entregue por esse mesmo povo. E a Bíblia diz que o povo, ao olhar para Jesus, maniava a sua cabeça, balançava para dizer: esse daí, ó, disse que veio um tempo de 3 dias, esse aí que curou o leproso, esse aí que parou o mar, que mandou o vento aquietar, por que ele não se salva? O povo esqueceu da bênção, irmãos. E não é comum, não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos numa igreja abençoada, um culto abençoado, mas muitas pessoas dizendo: eu estou doido para esse culto acabar logo, eu espero que ele termine, porque hoje tem um programa especial. Não faça isso, porque quem sabe esta noite pode ser a última noite aqui, porque Jesus, como cantou aqui o nosso presidente Dom Roque, o rei está voltando. Que é isso, pastor? Vocês viram que essa semana a lua já deu um sinal, é o sinal do profeta Joel. Lá, essa semana nos Estados Unidos, Barack Obama lançou um chip que é menos que um grão de arroz, e vai ser instalado já na cidade de Filadélfia para colocar nas pessoas para fazer o teste. Tudo isso está escrito, é prenúncio que o rei está voltando. Tem uma coisa, no final da mensagem eu vou mostrar como que o rei vem. O rei já não vem mais montado nos mentir, não. Tá? O rei não vem mais com coroa de espinho, não. O rei, ele vem diferente. Ele vem com júbilo, com glória. A sua coroa tem vários diademas, porque o rei, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse rei Jesus Cristo, ele então agora foi entregue para a morte. E na hora da morte ele foi orar. Ele orou de forma tão angustiada que o seu suor tornou-se gota de sangue. Pastor, essa foi a maior tristeza dele, não foi não. A maior tristeza dele foi quando ele voltou. Ele separou 3 discípulos para estar com ele: Pedro, João e Tiago. Ele orou para aqueles discípulos, todos os 3 estavam dormindo. Ele diz: verdadeiramente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como quer dizer, se você não aguentasse vigiar, eu reconheço. O que Jesus está dizendo, irmãos? Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos consagrar, porque eu vou ser tirado de você, e vocês vão precisar ser mais fortes. E para ser forte espiritualmente, tem que se aproximar do Cordeiro de Deus, tem que estar próximo do Cordeiro de Deus, tem que ser amigo do Cordeiro de Deus, tem que viver com o Cordeiro de Deus. E como fazer isso? Quando eu quero ser amigo de alguém, vou procurar o endereço dele, a casa dele, dialogar com ele, vou ligar para ele no celular, vou lá no Facebook, procurar o Face dele, trocar mensagem, ou no WhatsApp, qualquer lugar eu vou falar com ele. Mas com Jesus não tem Face, com Jesus não tem WhatsApp, com Jesus só tem jejum, oração, jejum e oração e consagração, jejum e oração e consagração. Só tem aqueles coisas, não tem jeito. Glória a Deus. Ah, pastor, eu prefiro ficar no Face. Não tem problema. Só quero dizer que o rei está voltando. O rei está voltando. E só vai levar aqueles que realmente estiverem em contato com ele. Aí chegou a hora da morte. A coisa interessante, sim. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Jesus foi pego, foi preso. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Preste atenção no que diz aí, o que está escrito aí. Este cordeiro, ele não podia ter nem mancha, nem mácula, nada disso. Tá? Nada disso. Não podia ter nada. Não preste atenção, porque Jesus, ele está mexendo com nós. Aleluia. De mim você pode esquecer. Nem lembre de mim. Tá?
Lembra de Jesus, Ele está nesta noite vigiando. E eu aprendi uma coisa, irmãos: um segundo que você perde a bênção. A pessoa está o mês todo com o Senhor, eu preciso de uma palavra, só uma palavra, nada mais do que a palavra. Aí no momento que a palavra vai de encontro a ela não está com o ouvido pronto para ouvir, ela não está preparada para ouvir aquela palavra. E aí o que acontece? Perde a bênção. Amanhã depois está sofrendo, por quê? Porque não ouviu aquilo que ele estava precisando ouvir, não do pastor Genilson, mas do pastor, os pastores, chamado Cristo Jesus. Então fique ligado no céu, irmão. Fique ligado, não perca, tá, a oportunidade. Quem diz Êxodo capítulo 12, versículo 5? Esse cordeiro, ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter marca alguma. Por que não poderia? Por quê? Porque o cordeiro tinha que ser sem marca. Êxodo capítulo 12, versículo 5. E aí, então Jesus Cristo, ele passou o que nós chamamos de sabatina. É aquela pessoa que quer ser advogado, cursa direito, ele tem que passar por uma sabatina. Depois vai fazer lá a prova da OAB para ver se tudo está certo. Jesus passou por isso, sim. Primeira coisa, prenderam Jesus, levaram ele para o julgamento. Esse julgamento foi perante os sacerdotes. E os sacerdotes começaram a olhar para ele e falar: o que vamos acusar este homem? O que temos de acusação contra ele? Lá em Mateus capítulo 27. E então não acharam nada nele, mas não podia matar. Levaram ele, então, isso está no capítulo 27 de Mateus, versículo 5, versículo 1 até o 5. Não achando nada nele, levaram ele para Pilatos, capítulo 11. E perante Pilatos, Pilatos começou a interrogar Jesus. E daquela interrogação demorada, Pilatos não achou nada nele. Pilatos pegou e enviou ele para Herodes. Diz: olha, esse homem é da jurisdição de Herodes. Levou para Herodes, e a Bíblia diz que Herodes estava com alegria, porque ele queria conhecer Jesus. Perguntou, e não achou nele acusação nenhuma. Mas Herodes era um homem rude, um homem ruim. Mandou então bater em Jesus, chicotear Jesus, e devolveu ele para Pilatos. E Pilatos ali, nesse momento, a sua esposa tem um sonho, e ela manda chamar o seu marido e fala com ele: eu tive um sonho sobre este homem, e no meu sonho este homem é justo. Aí Pilatos, naquele momento, ele passou a ficar preocupado em libertar aquele homem, mas ele não sabia, porque ele não queria ser marcado na história como aquele que matou o Filho de Deus. Ele fez uma pergunta: tu és o Filho de Deus? E Jesus disse: tu disseste. Mas por isso te acusa. Aí o sacerdote também acusando, porque ele disse que era o rei dos judeus. E aí esse sacerdote olhou: então você é o rei judeu? Jesus disse para Pilatos: vós disseste. Qual é a sua acusação? Isso é Mateus 27, versículo de número 37. Por cima da sua cabeça lhe puseram escrita a sua acusação: esse Jesus, rei dos judeus. Essa era a acusação. Por isso ele morreu. Mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. E eu quero adiantar, porque eu não quero, como os filmes que eu falei aqui, deixar Jesus lá morto na cruz. No capítulo 28 de Mateus, do versículo 1 até o 4, diz assim: e no final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou e removeu a pedra e assentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes como uma neve. E os guardas tremeram e espantosos, ficaram como se não tivessem morto. Versículo 5. Mas o anjo dirigiu às mulheres, dizendo: não temais, porque eu sei que buscaste Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. O sepulcro está vazio. As pessoas que adoram a Buda, vai no sepulcro de Buda, lá vai estar escrito assim: aqui jaz os restos mortais de Buda. Os muçulmanos islamistas que adoram Maomé, lá está escrito, lá em Meca, no seu túmulo: aqui jaz os restos mortais de Maomé. E por aí se vai.
mas o cristianismo vivo, ele tem um Deus que é vivo. O Cordeiro não ficou no sepulcro, ele ressuscitou e está vivo entre nós. É de alegria muito grande, jubilosa a nossa Páscoa de saber que o Cordeiro, ele está vivo. E a promessa é muito grande em Mateus capítulo 6, versículo 4, versículo 5, versículo 6, tem a grande promessa para cada um de nós. Qual é a promessa? A promessa é que se nós fomos sepultados com Ele, ressurgimos com Ele, se fomos crucificados com Ele, ressurgiremos com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. No versículo 4 diz assim, que é os Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Fomos, pois, sepultados com Ele pela morte, pelo batismo, mas agora com Cristo fomos ressuscitados dentre os mortos pela glória do Pai. Isso assim também andemos nós em novidade de vida. Nós fomos ressurgidos em Cristo. Então, irmão, não andamos como velho homem, andamos em novidade de vida, alegre, feliz, porque Deus mandou seu Filho e Ele está entre nós. Parou por aí não, versículo 5, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós seremos semelhantes aqui em Cristo, teremos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não vai perecer, um corpo que não vai sofrer dor, porque Cristo Jesus ressuscitou. Tomé foi dos mais incrédulos apóstolos e chegou: eu só creio se eu ver. Aí Jesus se apresentou de Shalom, paz seja convosco. Olha aqui, Tomé, aonde colocaram meu cravo. Olha aqui, Tomé, aonde está meu cravo. Olha aqui, Tomé, aonde ficaram essa coroa de espinho. Está aqui. E Ele ressuscitou, sentou à mesa, comeu peixe, comeu pão, porque o seu corpo é glorioso. Jesus Cristo é glorioso, e o glorioso do Senhor está aqui nesta noite. A glória de Cristo, ela enche este lugar. O meu coração está saltitante dentro do meu peito. Sabe por quê? Porque tenho certeza e confiança que Jesus está neste lugar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não ficamos tristes. Sabe por quê? Em Romanos capítulo 10, versículo de número 15, diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova do Evangelho. Se você prega o Evangelho, você é formoso, você é lindo. Você pode dizer que é bonitão, porque você está pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não sei pregar. Quando for dar a oportunidade, prega, meu filho. Prega, minha filha, porque você vai ser formosa. Essa você quer ler? Depois você lê em casa. Romanos capítulo 10, versículo 15, está escrito: quão formosa é o pé daquele que prega e anuncia a boa nova do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Ainda versículo de número 6. Versículo de número 6. Sabendo disto, que fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos do pecado. Sabendo disso, nós estamos ressuscitados com Cristo Jesus. E Êxodo, capítulo 2, a última parte da nossa mensagem, fala do sangue, o sangue purificador, o sangue transformador, aquele cordeiro pascual. Pegaram o seu sangue e derramaram e colocaram no umbrais da porta, lá em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 12 e 22. Primeiro versículo 12 de aos Hebreus, versículo 12. Louvado seja, capítulo 9 aos Hebreus, versículo 12. É uma coisa linda também, porque é o sangue do Cordeiro. Versículo 12 do capítulo 9 diz assim, o texto sagrado. Peço aos irmãos que me acompanhem, porque é muito importante, porque não foi com sangue de bezerro, não foi com sangue de bode, mas foi pelo sangue próprio do Senhor, do Santo dos Santos. Uma vez tendo obtido redenção, Ele derramou por nós. Você não foi comprado pelo sangue de bezerro, não. Você não foi comprado, mas foi comprado pelo próprio sangue de Jesus. E Ele
santuário este, quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. E havia uma cortina, e essa cortina, ela separava o lugar santo do santíssimo. Essa cortina, ela se rasgou, ela tinha 12 metros de altura. Ela tinha 15 centímetros de espessura. Ninguém podia rasgar aquela cortina. Ela era irrasgável. E para que ninguém dissesse que alguém pegou na parte de baixo dela e rasgou, o texto de Mateus ele diz que ela foi rasgada de alto a baixo. O que quer dizer isso? Acabou, meu irmão. Agora você pode entrar no Santo dos Santos, como em oração. Vem aqui na terça-feira tem consagração, na quinta-feira tem consagração. Os irmãos dessa semana estão de férias, né? Olha, os irmãos não vão trabalhar. Vem a terça-feira de 7 às 8 tem consagração. Do grupo de varões, não para varão, não para todo mundo. Na quarta-feira tem oração, porque agora o véu ele se rasgou. Versículo 22 do capítulo 9 de aos Hebreus 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o que, irmão? Não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso nós estamos alegres, jubilosos, por isso temos a mensagem, o júbilo da Páscoa, por causa do sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e esse sangue purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo me purificou, por isso estou pregando nesta noite. O sangue de Jesus te purificou, por isso você está neste lugar nesta noite. Mas se você ainda não foi purificado pelo sangue, é noite de Páscoa, domingo de Páscoa. Então levante a sua mão e diz: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu quero ser purificado com esse sangue. Eu não quero pecar mais. Pastor, mas eu já sou crente, mas não consigo libertar do pecado. O sangue de Jesus te liberta de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro. Não é aquele sangue que foi expandido no umbral da porta, não. É o sangue precioso, carmesim, do sem mácula, do sem mancha, do sem ruga. É o sangue de Cristo Jesus. Ele te redime de todo o pecado. Agora a última parte, a parte do Jesus glorioso. Ele está no céu. Apocalipse capítulo 17. Falei isso lá em Quatis. Ontem estive pregando em Quatis. Os irmãos me convidaram numa correria tremenda. Consegui chegar em Quatis. Capítulo 17, versículo 14. Eu espero todos os irmãos acharem. Esse é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 17, versículo 14. Esse é o Cordeiro de Deus. E estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá. E esse Cordeiro ele é, porque ele é, o que ele é? Senhor dos senhores. O que ele é? Rei dos reis. Agora para mim e para você nesta noite, você veio buscar uma bênção. Eu vim buscar a minha bênção. Estou levando a minha bênção. Não largo a minha bênção. Porque está escrito aí: vencerão o que estão com ele. Vencerão o que estão com ele. Eu e você somos vencedor. Aonde tem vencedor aqui? Aonde tem vencedor? Quero ver essa mão levantada. Aonde tem vencedor aqui? Aonde tem vencedor? Quem está escrito ali? Todos aqueles que foi chamado. Você levantou a mão e aceitou Jesus. Você é vencedor, porque ele te chamou, porque ele te chama pelo seu próprio nome. Tem mais vencedor? Tem os eleitos. Você é raça eleita. Escreveu Pedro, sacerdote real, nação santa. Chama cantará, furi cantará. Levanto é as terras, furi cantará, maná. É uma alegria tremenda, irmão, saber que somos vencedores. Que eu não posso dizer que o irmão é minha mão e vou vencer em nome de Jesus. Que Satanás não vai se andar na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família, nem no meu negócio, nem na minha esposa, nada.
E você é vencedor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que quando for orar, não esqueça de orar por nós. Glória a Deus, aleluia. É noite de festa, né, irmãos? Irmãos, eu sei que é noite de festa, mas o diácono Aureliano tem uma amizade que hoje tem reunião de diácono depois do culto, né? Amém. Vamos colocar de pé. Lembrando que cadê o presbítero Roque? É nesse final de semana, nesse final de semana agora? Sexta e sábado, né? Sexta e sábado nós vamos ter ali o culto dos vasos. E aí você vai confundir com vaso, né? Dos varões. Não, culto dos vasos. Se você é um vaso, né, na casa do Senhor, você pode ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus, é culto seu também. Né? Então vai ter uma festividade ali de culto dos vasos, vai ser realizada ali na nossa